Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma live da Dice Masters. Hoje será mais um episódio especial que nós teremos aqui a gravação ao vivo de um DMcast. O tema de hoje a gente vai falar sobre Sigmata, o novo RPG da Rogue Moon, e nós vamos estar aqui com duas pessoas que estão envolvidas diretamente nesse projeto. O Rogério Lobo, que é o editor, escritor e várias outras funções administrativas da Rogue Moon, e também o Lucas Demalk, que ele sempre trabalha com divulgação de vários tipos de RPGs diferentes e também está envolvido na divulgação desse sistema Sigmata, que entrou em pré-venda, se eu não me engano, ontem ou anteontem. A gente vai ver isso hoje, nesse bate-papo. Como é ao vivo esse DMcast, vão poder mandar perguntas ao vivo também para nós, vamos responder para vocês ao vivo aqui no chat. Então fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem, que a gente vai ler aqui e tentar perguntar para os nossos convidados. Tudo bem? A gente vai fazer a gravação então aqui e vocês vão perceber como que funciona a gravação do DMcast ao vivo. Vai ter ruído aqui do local onde a gente está, vai ter barulho de martelada, de serra. Esse é normal. O título da live vamos ver que está meio errado ali, depois a gente corrige isso. O que acontece? Nós vamos gravar ao vivo e por causa disso vai ter todos os problemas que acontecem numa gravação de podcast. Não se surpreendam se vocês perceberem que a qualidade final do podcast é bem diferente da gravação, tá? Enfim, é isso. Eu quero que vocês aproveitem, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões. E se estiverem aqui pelo YouTube, já deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para seguir-nos na Twitch. Lá sempre tem lives, tem gravações, tem várias coisas interessantes sobre ilustração e sobre RPG também, por que não? Então beleza, vou mostrar aqui para vocês os nossos convidados e aqui está Lucas e Rogério, sejam bem-vindos, pessoal. Alô, pessoal. Aí. Eu sou... eu já pensei que era para falar. Não, ainda não. Pode fazer então... uma apresentação para quem está ao vivo. Então... Fala, pessoal. E obrigado, Cleiton, que o Cleiton vai ligar até o PC para poder ver a gente. Grande, Cleiton. Então, beleza, pessoal. A gente vai começar aqui a gravação, tá? Então, eu já expliquei para os nossos convidados como é que vai ser feito aqui. Para quem já ouve o DMcast já sabe como é que é o jargão. Mas sentem aí na sua poltrona e aproveitem esse bate-papo muito legal. Vamos lá? Podemos começar, pessoal? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Rola a iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMcast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o G. Rodrigo e serei o seu DM. Eu sou o Lucas Malk. Meu personagem é João Bennett, um garoto jornalista jornaleiro que integra jornais. E, por incrível que pareça, ele já é um receptor. Mesmo com 10 anos de idade, ou 12. sou o Rogério. Meu personagem é o Steven. Ele é um repórter que ainda não é um receptor. Ainda. E hoje nós vamos falar sobre Sigmata, o novo sistema de RPG da Rogue Moon, onde você tem a possibilidade de dar porrada em fascista. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. Como vocês sabem, pessoal, as DMs são gravadas depois, então a gente vai fazer um pulo aqui das DMs. E quando sair o podcast gravado, editado bonitinho, vai ter ali a sessão de DMs, de propagandas e anúncios e coisas legais que a gente sempre traz para vocês. Não se importe com barulhos de martelado no fundo, isso aí é normal para gravações. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um sistema que alguns podem chamar de polêmico, outros podem chamar de atual, outros podem chamar de extremamente politizado ou não. Eu quero saber de vocês o que é o sistema de RPG Sigmata. Dessa vez tu começa. Que é o Sigmata? Putz, mano. Tem um jeito não polêmico da gente explicar o Sigmata? Não. Então comece. Sigmata ele é polêmico do começo ao fim, cara. Se a gente for tentar fugir do polêmico, ele fala, você pega dadinhos, você joga na mesa, você cria fichas de personagens com nomezinhos legais. Não, não é isso. Sigmata é pra ser polêmico. Qual que é a do Sigmata? No Sigmata
Ele é um jogo que se passa em 1986, onde o Nixon perdeu a eleição para o Joseph McCarthy e acaba que os Estados Unidos se tornam um estado fascista. Então você tem o fascismo no poder, você tem minorias sofrendo tudo mais um pouco. Então vamos dizer assim, são temas bem, bem polêmicos, bem atuais. Você tem campo de concentração, você tem muita coisa assim que é errado no jogo. Vamos pôr assim, né? Coisas que são colocadas por um governo fascista. Então o jogo ele simula ali os Estados Unidos ali do final da década de 80, então, né? Isso. Como é que é a situação política ali do cenário de Sigmata? Você conhece censura? Conheço. Então. Ali é nível hard. O jogo, algumas pessoas chamaram ele de um jogo cyberpunk atual, que tem toda a questão do governo estar observando, de estar sobre não os personagens jogadores em si, mas sobre a população num regime muito fechado ali. Como é que vocês definem assim, a questão da jogabilidade do jogo em si do Sigmata ali? Como eu ainda não tinha falado, né? O Sigmata é um jogo que realmente quer jogar política em cima. Tem muita gente que gosta de jogar política. Popper já fala, a política está em tudo. Sigmata é mais um jogo, entendeu? Ao qual a política ela vai estar bem envolvida. E não só a política, mas com a própria reflexão dos seus atos e consequências em cima. Porque nesse jogo você vai estar interpretando ou tanto receptores pelo Sigmata e sinal mata fascista, ou você vai estar interpretando civis no Repita o Sinal, que ele te mostra como fazer civis. Inclusive até no Repita o Sinal mostra como você fazer facções. E inclusive também você colocar na sua própria região o Sigmata, que mostrando um regime fascista na sua região, ou até mesmo atualizando para nossa época. Ele se passa em 1980, mas tem até uma parte do livro que, se eu não me engano, ele avança para 2053. Então ele também tem essa situação de mostrar tanto o passado, o nosso presente atual e até o futuro, se você quiser. Porque muitas vezes quando a gente fala cyberpunk, o pessoal só pensa só na parte futurista, o pessoal só pensa na parte robótica. Realmente, os receptores, nós somos ciborgues, né? A pessoa, ela tem as lâminas e ela tem as subrotinas, que são os poderes das lâminas. Hoje, dessa vez, eu li o Flash Play, para não acontecer que nem no outro podcast que eu não li e fiquei sem responder. Eu confesso quando eu erro também. Então, nesse jogo, ele tem muito do princípio punk. O que é o princípio punk? É alguém que está no poder, ele está te obstruindo a você fazer alguma coisa, ele está dominando tudo, e nós queremos a liberdade. Então, o Sigmata é justamente isso. A busca pela liberdade de expressão e querer acabar com esse governo. Se a gente for parar para analisar, nossa, filho da mãe. Voltando, era meu computador fazendo ele voltar a funcionar. Se a gente for parar para analisar, um exemplo clássico que temos aqui, ó lá, é Star Wars. A parte do Império e a parte do Jedi, a parte da resistência, é muito Sigmata. O Império é totalmente fascista, cara, se você olhar. Dá pra fazer o Star Wars puro no Sigmata. E teve um louco que deu a ideia no grupo e esse louco fui eu.
Maldito Rogério e suas ideias malucas. Os caras têm que, mano, dar um jeito de me frear, velho. Senão, não dá, mano. O cara é só o cara que lidera a Hug Mooning, só. Os caras têm que me frear. Entendeu? É que nem o Lucas, mano. Ele cata e fala, mano, quantos jogos a editora tem? Aí eu, 10. Tá bom, 2 dias depois eu falo, então, mano, a gente tá com 16, tá ligado? Ele, porra, mano, para, velho. Eu não mandei deixar eu com tempo ocioso. O Sigmata, pelo que parece, ele não é um sistema que nasceu no Brasil, né? Ele foi criado nos Estados Unidos, como é que ele é? Ele veio. Foi o Chad Walker que escreveu, que é o mesmo do Cryptomancer. Ele é americano. Entendeu? Aí a gente tá traduzindo ele. Quer dizer, tamo não, né? Ele já tá traduzido. A gente só tá, como todo mundo fala, pegando piolho, né? Passando por mais uma revisão pro livro ir bonitinho pra todo mundo, né? Nesse jogo do Sigmata, você, como jogador, qual os papéis que você pode assumir na mesa de jogo, na campanha ali, na história que pode ser criada nesse sistema? Quais são os papéis dos jogadores nesse mundo de Sigmata? No Sigmata, este sinal mata fascista, você joga exclusivamente, né, com o receptor. Você joga com uma pessoa que é afetada pelo sinal, e, que nem o Lucas falou, ele pode ser um ciborgue ou não, ele pode ser um humano normal, entendeu? Tipo, ele vai adquirir alguns poderes, né? Alguns poderes. E, tipo, como eu posso dizer, enquanto ele estiver dentro do raio do sinal, o sinal ele pode ser transmitido via FM ou modem ou por linha telefônica, tipo Matrix, né? Que nem quando você liga pro operador. Então, tipo, enquanto o cara estiver dentro desse raio desse sinal, o cara consegue, tipo, ter força sobre-humana, ser tão rápido quanto o Flash, ou, tipo, soltar um raio pelo olho que nem o Superman, tá ligado? E além de ter, tipo, as partes cibernéticas que ele pode lançar um míssil do braço, né? Tecnocracia pura. Que massa. Né? O, Então, O, tipo, o sistema que ele usa é o Quad-Core, é um sistema próprio do Sigmata, criado pelo Chad. Que o foco dele é bem narrativo, ao qual o mestre, a gente está pensando em chamar ele de transmissor. Inclusive foi um dos apoiadores que ele deu a ideia, um apoiador não, uma pessoa dentro do grupo do Sigmata deu a ideia de dar, então está sendo bem interessante chamar o mestre de transmissor, né, porque afinal de contas ele que vai mandar o sinal. Ele define o cenário, os jogadores vão conversar entre si, não tem uma linha de iniciativa propriamente dita. O pessoal define quem que vai fazer primeiro, o que vai fazer em seguida, é conversado, é explicado e aí é feita a ação. E aí depois é jogado os dados. Os dados, eles, de acordo com seus atributos, que eu esqueci de novo agora os atributos, como sempre. Ai, meu Deus, eu estudei. Agressão, astúcia, julgamento e valentia. Dependendo do seu nível de atributo, que você tiver de nível, você vai jogar D10. Se você, por exemplo, tiver 3 de astúcia, você vai jogar 3 D10. E para completar, você vai jogar D6, que vai ser chamado de dados de entropia. Eu até estava lendo uma coisa que, se você, por exemplo, tem 5 num atributo, você não vai jogar nenhum D6. Eu fui ler hoje as regras, eu vi isso. E você joga todos os D5 que vai ter. Então, os D6 é só para complementar, porque você sempre vai jogar 5 dados. Se cair 6 em algum,
dependendo do nível de dificuldade, você passou. Sem contar que ele tem nome específico para as coisas do jogo, né? Que nem você vai fazer um, um teste, não é simplesmente um teste, é uma OP, é uma operação, tá ligado? Entendeu? Tipo, você vai. Como é que é o outro? Você tem o sistema operacional do sistema quad-core, tá ligado? Tem umas brincadeiras assim com o Enquanto de âmbito transmissão. o âmbito da informática, tá ligado? Então, tipo, você tem operação, você tem o sistema operacional do quad-core, tem tudo isso, tá ligado? O Manuel Pô, Lagosto aqui comentando, e eu aqui inocente achando que já vi muita coisa doida em RPG. Cara, você não viu é nada. ó, quer ver como ele não viu nada? Tem os Azir-Kala, que é doideira pura. Tem o Sigmata aqui, mano. Nesse final mata fascistas, velho. Tipo, a gente não precisa falar mais nada, tá ligado? Mais nada dele. Entendeu? Tipo, tem muito jogo que a gente tá trazendo que, mano, o nível de loucura é muito alto, mano. É muito alto. Não, isso é legal, cara. Tipo, a gente fala que o Dr. Marinheira aqui até comentou sobre fazer adaptações e colocar no Face, né? Você falou de colocar ali no chat, colocar no próprio site da editora, né? Cara, eu acho legal isso porque o sistema de RPG, eu acho que ele é vivo a partir do seu público, né? Se o público se empolga, cria adaptações, cria aventuras, cria histórias, eu acho que o sistema ele persiste, ele cresce com isso, né? O Sigmata eu acho massa porque a gente vê muitas histórias de distopias, de histórias de perseguição, de governos autoritários e tal. O Lucas citou Star Wars, né? Tem o Rogério aqui, pra quem não tá assistindo a live, tá só ouvindo, ele mostrou aqui 1984, do George Orwell, né? E, tipo, são obras de ficção com governos e regimes distópicos totais, com problemas seríssimos de perseguição, de censura, sabe, busca pela liberdade do próprio público, né, do próprio povo, né, e é louco, assim, a gente brincou no começo que Sigmata é polêmico, porque, assim, ele é polêmico por causa da situação atual que nós estamos, né, a gente vive numa situação bem delicada do Brasil, que a gente está na beirola de um regime, isso é gravíssimo. E, assim, em outros momentos talvez não fosse tão polêmico, seria tipo uma bela, como se pode dizer, podia ser uma bela, um belo exercício imaginativo de um momento ruim, né? De um momento distópico, mas a gente vê isso hoje em dia, algumas pessoas que tentam politizar, eu acho que não é nem politizar, é partidarizar, né? Uma ideia, porque se você joga de Sigmata, você é um cidadão em busca da liberdade e pela queda de um governo que é extremamente autoritário e horrível, né? E se você põe isso em mente, não importa a sua origem, você vai se identificar com os personagens daquele mundo, né? É bem doido isso, cara. Eu achei legal isso de Sigmata porque te permite fazer narrativas bem interessantes ali de busca pela verdade, sabe? Vários tipos de histórias podem ser criadas em cima desse cenário, né? Você tá falando Opa, outro dia, fala logo, fala. né, que você não precisa simplesmente sentar a porrada em fascista, entendeu? Você tem uma variedade de coisas que você pode usar, mano. Entendeu? Você tem muita coisa, muita coisa. Entendeu? Um Pera outro aí. exemplo. Opa, fala aí. Ó, um outro exemplo que também tem de que você pode fazer em cima, não sei se quem conhece aqui, Fahrenheit 451. Ele é um livro de ficção feito em 1953. No romance são bombeiros que eles trabalham queimando, eles têm que queimar livros. E aí um cara, ele começa a se conscientizar das ações dele e começa a lutar contra isso, cara. Um outro exemplo bem clássico aí que a gente tem é X-Men.
Você dá pra muito bem fazer X-Men no Sigmata, cara. Ele é bem puro, tanto que o traço dele é bem HQ. As artes do Sigmata que estão vindo para o Brasil agora atrás da Hug Moon também estão muito bonitas, cara. Muito, muito bem feitos os traços e até a ambientação das artes, né? O Iron Murch, eu não sei como falar o nome dele direito. A gente manteve as artes dele, entendeu? No dia que eu fiz a divulgação do lançamento do Sigmata, nos meus outros instas, eu peguei várias das artes dele e comecei a divulgar. Ele veio e agradeceu, entendeu? É a valorização que a gente dá à parte da pessoa. E o próprio Zozekala, uma coisa que o pessoal comprou muito foi as artes que teve do Zozekala, né? Uhum. Que é bem black metal. No total, cara. Na Zerkala a gente fez um programa do Demicast falando só sobre esse sistema e foi muito interessante, cara, porque ele traz realmente essa pegada sobrenatural de uma forma que não é muito bem explorada, né, em outros sistemas. E o Sigmata também traz essa pegada de mundo distópico, sabe, de uma forma também que não é muito explorada, né? Você pode, tipo, claro, sei lá, a gente pegou uma sistema bem genérica, você pode pegar o GURPS e fazer alguma coisa em GURPS. Mas o GURPS não é feito pra isso, né? O GURPS não vai te dar ambientação, não vai te dar ali as ferramentas, não vai te dar ali as mecânicas que é necessário pra você poder simular bem esse tipo de cenário, né? O próprio, como eu falei, do Repita Esse Sinal, ele foi um suplemento, vamos dizer assim, uma versão 1.5 que teve do Sigmata, que ele pegou, o Sérgio colocou o que ele mais queria colocar ainda no Sigmata. Então, como eu falei, tem a parte de você lutar com civil, você ser um civil mesmo e lutar junto com os receptores, você de repente fazer uma facção que você tá dentro do regime e aí você muda mais pra frente, você vê o outro lado da moeda, assim, que nem tava um rapaz falando no Facebook, né? Você mostra o outro lado, porque às vezes a pessoa tá dentro do governo totalitário, a pessoa é obrigada a fazer aquilo, a pessoa ela não tá fazendo porque quer, porque gosta. Tem gente que gosta, infelizmente, mas tem gente que tá ali e é outra situação. E no próprio Repita Esse Sinal, ele também mostra. Eu falo muito do Repita Esse Sinal porque eu tenho em casa também, tá? No Repita Esse Sinal, ele tem mostrando como você adaptar. Lá fora, o Sigmata ele foi lançado também na Itália. Na Itália, o Sigmata ele é 2 em 1 só. A empresa que pegou uns textos do Repita Esse Sinal, fez um livro único, colocou a situação dela na Itália e fez a versão italiana, que inclusive também é muito bom. A gente, se bater a meta, né? A gente está esperando bater a meta inicial, mesmo sendo uma pré-venda, tem a meta. Mas a meta maior, por exemplo, aqui de 20 mil é o Sigmata Brasil. A gente fazer uma versão brasileira do Sigmata. A gente também tá com essa vontade. O Shed quis fazer essa vontade, né, também. O que é válido, cara, o que é válido. Tipo, é muito bom isso, velho. Você tem essa possibilidade de narrativa, você consegue adaptar para qualquer cenário, cara. Qualquer cenário. Você consegue colocar no Brasil, você consegue colocar... Na Itália é até interessante porque a Itália, ela se tornou o berço, infelizmente, do fascismo, né? O termo fascista nasceu na Itália, né? E você vê esse sistema chegando lá e discutindo, isso é interessantíssimo, cara, porque é uma coisa que é necessário, assim, não querendo ensinar história, mas as pessoas às vezes nem sabem do que significa o fascismo, né? E tem gente que fala, não, o fascista não é tão ruim, não sei o quê. E, na verdade, cara, é uma das piores coisas que podem existir, sabe? E tem vários nomes, né? Não é, a gente pensa às vezes em fascismo e pensa em Mussolini. E não é bem assim, cara. O termo pode ter nascido lá, pode ter nascido com o movimento deles, mas se você for pensar bem, cara, o próprio termo fascismo não nasceu, entre aspas, como uma coisa negativa. Ele se tornou negativo pelos atos que o fascismo defende. E o que o fascismo defende tem vários nomes pelo mundo inteiro, né, cara? Tem fascismo, sei lá, vários países diferentes, na China, tem fascismo no Japão, tem fascismo no Brasil, tem fascismo nos Estados Unidos, tem fascismo onde for, porque o fascismo não é só quem segue Mussolini, né?
fascismo é uma ideologia, um pensamento coletivo que causa males terríveis para um país, né? E o Sigmata traz essa discussão para a mesa também, né? Isso. Voltei, gente, desculpa. Tranquilo. A gente viu. É isso aí, pessoal. Ó, durante a gravação o pessoal tem que sair, tem que atender o telefone, a gente tem que pausar. No cast final sempre fica bonitinho, o pessoal nem respira direito quando tá falando. sai tudo na edição. Mas é isso, cara, é isso. O que eu perdi? A gente tava matando quem? A gente tá matando fascista por enquanto. Mas qual que é a tua opinião, Rogério, sobre a possibilidade de ambientação do Sigmata num cenário diferente do que ele é proposto originalmente? Acho totalmente viável. Porque que nem eu sou da opinião seguinte. Pra mim, o jogo não é só você mostrar o fascismo, né? Eu não trouxe ele pro Brasil pra insinuar pra todo mundo falar, ó, tem fascista aqui. Eu trouxe pro pessoal pensar. Tipo, que nem o Lucas tá com o Fast Play aberto, o jogo ele fala de muita coisa. Ele fala de misoginia, ele fala de supremacia branca, ele fala de homofobia, tem campo de concentração, tem um monte de coisa. Então você não precisa, né, literalmente ambientar toda a sua aventura em vamos sentar a porrada num fascista, né? Você tem muito contexto social que dá pra você jogar. É conteúdo sensível? É. Volto a dizer, o jogo é pra todo mundo? Não. É a mesma coisa que eu falei dos Lazercal. Não é um jogo pra todo mundo, né? Então eu acho que, tipo, dá pra fazer. Cara, dá pra acho que ambientar até Turma da Mônica lá dentro, tá ligado? Turma da Mônica pós-apocalíptico. Entendeu? Tipo, dá pra você fazer, acho que tudo. Sinceramente, dá pra fazer tudo dentro dele. Com um pouquinho de calma, você consegue. Entendeu? O Cebolinha tomou o controle do bairro, realmente ficou no poder. Se bem que a Mônica não muda muito, né, cara? Se tornou o rei da lua. Se você parar pra pensar, o Turma da Mônica ele é meio totalitário, né, mano? Porque quem manda na rua é a Mônica. E ela usa de violência. E ela usa de violência. Coerção pelo medo. É, cara. Coerção pelo medo. Mas, cara, a gente tava vendo aqui no chat aqui, o Dr. Marinheiro comentando aqui sobre... Ele comentou no Facebook que ele me perguntar se podia jogar como fascista, né? Ele comentou aqui, não é o foco do jogo, mas eu achei válida a ideia, às vezes é divertido jogar com o time do mal. Essa pegada mesmo que você comentou, né, Lucas? Tipo, às vezes os jogadores começarem dentro desse regime e, assim, às vezes o jogador, como pessoa, tem aquele pensamento equivocado de que não é tão ruim quanto as pessoas falam. E às vezes dentro do jogo você pode mostrar o quão ruim isso pode ser, né? O quão terrível pode ser você estar dentro de um regime desse em que não só você... Pô, as pessoas pensam assim, mas é ruim para quem tá por baixo. Não é bem assim, na verdade quem tá por cima, ali quem estaria, digamos, ali numa posição de poder, ela, como você falou, ela não tá ali porque ela simplesmente quer. Às vezes ela está ali num conflito ali que ela tá sendo meio que, entre aspas, gigantescas, forçada a estar naquele ponto, naquela posição. E ela, às vezes, na mesa de jogo, ela pode perceber o quão ruim isso pode ser, e como ela pode reverter essa situação, fugir disso, ou quem sabe até mudar de lado, né, cara? Até eu citei pra ele no comentário, eu falei, o pessoal na Orgum, o Carlos fez 3 meses, vai fazer a terceira ainda, né, mas fez 3 meses em cada uma das visões. Na do Civis, ao qual eu joguei com o garoto que eu falei no início, o John Bennett, que era um garoto. Tem a mesa do regime, que são os agentes. Então eles estão tendo que promover o fascismo, né, digamos assim.
Então, tipo, o pessoal na live, eles se sentiam constrangidos, eles ficaram assim, caramba, eu não quero atuar esse papel, mas eu tenho que atuar. Entendeu? E várias vezes eles pedindo 20 vezes desculpa, só falando, ó, esse não é nosso pensamento. Porque até ele, o próprio rapaz, quando ele comentou, o pessoal veio em cima dele. Tipo, não era exatamente, ele só quis falar o outro lado da moeda. Hoje em dia a gente tá numa situação que qualquer coisa que a gente fala, ou a gente interpreta. Pô, então hoje quando você vai querer interpretar um Sith, você vai ser um fascista? Não. Você vai interpretar um Oni, um demônio, você é fascista? Não. Não é isso, entendeu? Você vai interpretar um policial, você é fascista? Não. A gente não leve pra realidade o que a gente está interpretando na imaginação, saca? Teve gente no começo do UFC, o Globo pode falar sobre isso, o cara veio falar assim, vocês querem aprender como matar fascistas de verdade? Não é aprender. O cara veio, não foi nem no começo do UFC, foi quando a gente anunciou Isso, fala aí, meu. que a gente anunciou que o Sigmata ia sair no Brasil, veio um rapaz, ou uma moça, não importa, veio um ser, um abençoado, no Insta da editora e perguntou se eu queria ganhar dinheiro com os planos dele para matar fascistas. Foi isso que ele falou pra mim. Aí eu fiquei tipo, primeiro, como se ganha dinheiro matando fascista? Segundo, como que eu explico pra esse cara que isso é um jogo de RPG? Tá ligado? Aí eu fui, expliquei, e mesmo assim ele continuou perguntando se eu queria matar fascistas, tá ligado? Ele ficou mó cota me perguntando, mas o senhor tem o intuito de matar fascistas? E eu fiquei assim, tipo, cara, como assim, mano? É um jogo de RPG, mano. Para, tá ligado? Tipo, e o cara ficou lá insistindo, perguntando se a gente queria ganhar dinheiro matando fascista. Se alguém souber como que faz pra ganhar dinheiro matando fascista, por favor, me explica. Se for lucrativo mesmo, quem sabe, né? Cara, mas, tipo, tem umas pessoas que vêm assim do fundo dos quatro infernos e fica tipo assim, não, mas você pode fazer isso de verdade, sabia? Tipo, cara, eu vejo isso em várias comunidades, cara. Tem na comunidade de vampiros, tem na comunidade de D&D, tem na comunidade de, cara, de GURPS. O pessoal às vezes confunde. Às vezes esse maluco nem sabe exatamente o que é RPG, né, cara? Às vezes vai saber o que o cara tem na cabeça pra pensar um troço desse, velho. Que é muito bizarro, né, cara? É muito bizarro você não É, entender ali a proposta. eu falo, a gente tava relutante em lançar o Sigmata assim, entendeu? A gente tava relutante, a gente tava com medo. Vamos dizer assim, o medo não sumiu ainda, entendeu? Mas não é aquele medo que a gente tava. Porque agora qualquer coisa, né, mano? O cara pode falar que de querer abrir um processo pra cima da gente, né? Por causa do jogo. E eu falei pro Lucas, falei pro pessoal, falei, mano, o jogo é tenso, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Aí por mim, vai dar merda. Só que é que nem eu falei outro dia, né, mano? Não importa Ó, a situação que o país está hoje, né? Não importa. Podia ser esse presidente, podia ser outro presidente. Cara, a gente ia ter que lançar o jogo. ó, Uma hora, uma pra hora a ver gente uma vai coisa começar. aqui, tem um rapaz que ele falou num dos comentários que ele resenhou o Sigmata no ano passado. E ele fez um playtest no Brasil Alternativo onde a ditadura não acabou. Só o começo do playtest dele, que ele colocou no rpg.net, já, tipo, assusta. Se eu puder só falar o início do coisa dele aqui, eu posso falar? Como é que é, manda Ó, ver. aqui, ó. Prefácio. Nasci e cresci no Rio de Janeiro, Brasil,
Ao contrário dos Estados Unidos e outras nações, meu país passou por 2 ditaduras, entre 1930 a 45, 1964 a 85. O último matou 434 pessoas, mais 8.300 indígenas, e torturou milhares com o apoio do governo americano. Aí ele colocou aqui embaixo: o atual presidente do Brasil é fascista. Eu só vou parar aqui. Mas tipo, tu olha assim, caralho, mais de 8.300 indígenas. Quanto, cara, e se a gente for parar pra colocar pra realidade, quantos indígenas são mortos e a gente nem sabe, velho. Porque tem muito local no Brasil realmente que tem essas mortes, tem escravidão ainda, tem um monte de coisa acontecendo até os dias de hoje. Cara, e é um troço que, assim, se for pensar bem, cara, não tem tanto indígena mais no Brasil. E mesmo assim estão sendo atacados, estão perdendo suas terras para fazendeiros, para latifundiários. E, cara, se for pensar, cara, às vezes a gente escolhe não debater isso, não falar sobre isso, não trazer isso para nossa realidade, para nossa vida. E às vezes o que falta é o estímulo, né, para você pegar e pôr isso na sua discussão. Porque, assim, se você não discute algo, aquilo não existe, entende? Se você não fala, por exemplo, sobre, vamos supor aqui, sobre crianças autistas, você não vai entender o que é o autismo. Isso é uma coisa bem contrária do que é a proposta do Sigmata. Mas, assim, se o Sigmata traz uma proposta para discutir o que é o fascismo, como eu falei, o fascismo, o nome fascismo nasceu na Itália, mas o ato do fascismo, ele tem várias caras, né? Várias caras. Às vezes quando a pessoa fala, mas não tem nada a ver, porque o fulano não segue Mussolini, saca? E não é bem isso, cara. Na verdade, fascismo não tem a ver com Mussolini, tem a ver com o autoritarismo, com o uso do poder estatal contra a liberdade do cidadão, ou contra, por exemplo, a proteção do cidadão em questão de seus direitos, né? Inclusive o direito à vida, né? E, cara, isso aí traz pra gente essa pegada do Sigmata de poder você criar uma narrativa dentro disso, dentro dessa proposta de mundo, proposta de situação distópica, e trazer a discussão para a mesa. Sabe, às vezes é tão difícil a pessoa entender que política não é algo que deve ser evitado. Tem aquele ditado, cara, que eu tenho até raiva desse ditado, que é política não se discute. Cara, política é tudo. Quem não discute política não vive, não entende, não compreende o que significa política. E acaba se tornando uma pessoa alienada, que simplesmente não vai entender quando seu direito é tomado, quando você está sendo enganado pelo governante, quando você está sendo usado de joguete, porque você acha que política é só quando o cara entrega um santinho ali com a foto do candidato na tua casa. Isso não é política. Entendeu? Propaganda política é uma coisa, política é outra, política é tudo. Quando você vai lá na escola do seu filho e pega um material escolar ou pega um uniforme, aquilo tem a ver com política. Quando você discute ali o preço do ovo que aumentou no mercado, isso é política também, porque tem tudo está envolvido, né? E se as pessoas não discutem isso, se elas não trazem isso para sua realidade, elas ficam alheias, ficam completamente, sei lá, elas não fazem ideia do que elas estão falando, né? E acabam sendo... não, mas veja bem, porque o nazismo acabou em 45, não existe mais nazismo. Não, veja bem, porque na verdade esquerda é uma coisa, direita é outra, não, veja bem. Aí fica nessas loucuras, cara, que a pessoa não tem capacidade mínima pra discutir um tema sem achar que é discussão de time de futebol, né? Que, não, porque o meu time é melhor que o teu, porque o teu é errado, porque... Não faz sentido, cara. Não faz sentido, velho. Ó, o Dr. Marinheiro aqui, ó. Jean, em um comentário da minha postagem teve uma pessoa que me perguntou o que era um fascista. Aí copiei o link do Brasil Escola com a matéria que explica o que é fascismo, apresentando dados históricos. Cara, fez bem, cara. Fez bem, Dr. Marinheiro. Porque, assim, talvez a pessoa nem tenha lido o que você mandou pra ele, né? Tem esse detalhe. Porque as pessoas acham que às vezes é cansativo você buscar fontes para entender do que se trata, né? Mas eu acho que é a base. Se tu quer saber alguma coisa, tu tem que buscar fontes que tragam essa informação, né?
Tragam essa ideia para a pessoa, porque se você não estuda história, você não faz ideia do que aconteceu no passado e os erros se repetem, né? Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês tragam para mim o seguinte. Eu quero que cada um de vocês deem para mim um exemplo de história, de aventura de RPG ou campanha de RPG que possa se passar dentro de Sigmata e que o ouvinte possa utilizar isso na sua mesa para utilizar com seus jogadores, escrever ali uma aventura, um one shot que seja, e como que isso pode ser explorado dentro de Sigmata. Você primeiro, Lucas, como é que você faria uma aventura dentro de Sigmata? Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito de fazer adaptação, né? Até meu perfil mesmo, eu uso muito ele nisso, né? O J. Lucas. Tem um filme que eu assisti esses dias, eu até passei pro Lobo e pro Carlos Algum, chamado E Amanhã o Mundo Todo. Nele é uma garota que... Eu vou estar contando spoilers, tá, gente? Que é uma garota semi-rica, é de uma família já um pouco acima da grana. Ela, com a amizade de uma outra garota da faculdade, ela conhece o pessoal que está lutando contra o fascismo. E é da Alemanha, o filme se passa. E a Alemanha, o governo está a favor do pessoal do fascista. Tanto que eles oprimem muito o pessoal da esquerda, o pessoal muito de que está lutando contra eles. Então ela passa por toda uma situação dentro do pessoal vamos assim, da revolução. Tem pessoas escotas, não é só no pessoal de fora. Ela conhece outras pessoas que, inclusive, elas têm bons pensamentos, mas elas não usam isso exatamente por bem. E depois, no final, o local, o governo toma a residência que eles estavam dormindo. Enquanto o pessoal que promove o fascismo, eles apoiam. Aí no final tem uma briga entre polícia e o pessoal da Revolução. Eles não queriam machucar pessoas, o pessoal da Revolução, queriam fazer algo pacifista, e eles tiveram que mudar essas atitudes. Então até onde você para para pensar, pô, a minha atitude vai dar uma consequência, mas essa consequência vai ter um resultado realmente? Se você tá vendo um cara bater numa mulher, você vai deixar o cara bater numa mulher? Você não vai lá defender? Você vai virar pro lado e você vai passar adiante? Eu tô falando isso pra vida real. Aí você coloca isso pro jogo, porque no jogo você vai falar, não, eu vou pra cima, eu vou bater que não sei o que. Tá, se depois a polícia chegar, quem que vai ser visto como errado? Na hora que o cara fala assim, não, é minha mulher. Entendeu? Olha, não, é minha mulher, tal, que não sei o que. Então, quando você for fazer uma ação no RPG, eu sei que o pessoal não gosta de falar assim, eu não vou levar pra realidade, é só imaginação. Tá, mas pensa nos atos que você tá fazendo dentro do RPG. Olha, eu vou pegar uma tribo de goblins e vou massacrar todo mundo. Legal. No Goblin Slayer tem muito isso. Até é um outro exemplo muito bom, é o Goblin Slayer. Porque ele tá lá com os filhotes dos goblins e ele vai e mata todos. Aí a menina vai e pergunta pra ele, por que você tá fazendo isso? Porque depois, quando eles se tornarem adultos e eles evoluem muito rápido, eles vão vir atrás de mim. Eles vão vir atrás dessa vila. Eles vão querer matar todo mundo dessa vila por vingança. Entendeu? A pessoa, às vezes, ela não é nem vingativa, mas depois ela muda a sua ideologia, o seu pensamento, justamente por causa de vingança, né? Você matou meu pai, você matou meu irmão. Cara, você viu o que seu pai estava fazendo, seu irmão estava fazendo, sua mãe estava fazendo? Pois é, né? Agora, Lobo. Ou Jean, sei lá. Fala, Lobo, você, depois eu vou dar um exemplo. Exemplo de aventura pro Sigmata. Eu penso
Uma ideia simples. Personagens, tipo, os jogadores vão estar com os receptores, certo? E, cara, além de, né, ter todo o esquema de ir atrás do regime, eu gosto bastante de fazer aqueles joguinhos, tipo, se você fizer ação tal, né? Então, tipo, melhorar a ideia. Uma ideia simples, rápida e fácil. E fácil. Você tem que ir até ponto tal, que é uma base do regime, e você tem que destruir aquela base. Ponto. Isso é uma aventura de Sigmata tranquila. Só que o problema é, o narrador, ele pode pôr as complicações do quê? Se ele destruir aquela base do regime, quantas pessoas em volta serão afetadas? Qual é o impacto social disso? Eles vão ser melhores que o regime ou eles vão estar se igualando ao regime? Então é uma ideia que eu deixo pra galera, pra galerinha brincar aí, tá? Vai fundo. Muito bom, muito bom. Eu penso assim, uma aventura que mesmo sendo one shot, sendo campanha, eu acho que one shot funciona melhor. Que seria com pequenos saltos de tempo. Tipo, o primeiro começo da aventura sendo os jogadores, tipo, talvez juntos, talvez sendo, sei lá, um grupo de trabalhadores ou algo, sei lá, uma coisa que não tem muito a ver, tipo, estudantes, ou o que eles escolherem para criar os personagens, mas eles têm um convívio prévio ali. E aí eles veem a notícia de que o governo mudou. Mudou o governo ali, um candidato meio polêmico ganhou e tal. E nesse primeiro momento tem uma discussão ali sobre se isso é bom ou se isso é ruim para o país. Tipo, não, mas ele vai gerar empregos. Não, mas isso é ruim, mas... sim, isso é feio, mas ele não vai fazer isso. Não, elegeram ele por causa disso, não por causa daquilo. E beleza, aí deu um salto temporal, né, teve uma discussão inicial, aí deu um salto temporal de algumas medidas sendo tomadas. E aí vem a discussão... Não, mas realmente, cara, esse grupo aí, ele causava problema, né? É meio duro o que ele fez, mas às vezes é bom, né, pro país ele ter feito isso, porque daí esse grupo vai diminuir, não sei o quê. E aí o mestre começa a utilizar exemplos externos, tipo NPCs ou coisas assim, que estão sendo afetados diretamente pela ação deste governo novo, e os jogadores ainda não foram afetados. Eles ainda estão tipo, numa posição de não vantagem, mas uma posição em que eles podem escolher ir contra, ou eles podem ficar na deles e viver a vidinha deles. E aí na terceira parte o negócio começa a pegar, porque eles acabam entrando no grupo que começa a ser discriminado, começa a ser caçado por esse novo regime. Que aí começa a ser chamado de regime mesmo. Tipo, é colocado um inimigo público, que ele é inventado, e esse inimigo público inventado por esse regime acaba englobando inclusive os personagens dos jogadores. E aí eles não podem mais ficar fora do problema, porque se eles ficarem fora do problema, se eles quererem ficar fora do problema, eles vão ser englobados ali como inimigos do Estado, sabe? Sei lá, ou pela origem deles, pela ideologia deles, pelo que eles fazem, né? Vamos supor, são, sei lá, professores ou são trabalhadores que fazem parte de alguma coisa. Então, tipo, independente da origem dos jogadores, isso acaba englobando eles. Mesmo que seja uma origem, tipo, não, meu personagem aqui, ele é policial, o meu aqui é médico, o meu é advogado, o meu é jornalista. Beleza. De repente, todos esses daí, eles são englobados no que é chamado de busca pelos traidores ou algo assim, alguma coisa do gênero. E eles têm que pensar, ou eles se entregam, fazem parte de uma triagem que na TV está sendo noticiado que as pessoas estão passando por essa triagem, estão desaparecendo, estão sendo levadas de suas famílias para interrogatório e não estão voltando, e eles têm que escolher, eles se mantêm, vão segundo o governo pede lá para eles irem, ou eles fogem, ou eles buscam o que são chamados de traidores, de rebeldes,
sabe? Pra ver o que tá acontecendo de verdade. E aí eles são englobados, eles perdem casa, perdem posses, perdem trabalho, porque o governo ele não tá interessado em proteger a população, e sim em proteger seus próprios interesses. E por algum motivo que o mestre pode criar, as profissões ou as áreas de atuação desses personagens, dos jogadores, acabam se tornando ameaças, entre aspas, desse governo. E aí eles são englobados nisso meio que contra a vontade deles, mas assim, eles vão ter um momento de decisão. Ou eles aceitam o que o governo está pedindo e se arriscam a perder a vida até, se duvidar, ou então eles falam, não, vamos fugir. Vamos fugir desse lugar. E aí eles fogem e começa ali pode começar uma campanha deles buscando a verdade dos desaparecidos. Talvez podem ter perdido familiares, podem ter perdido pessoas conhecidas, amigos. E talvez eles podem também estar buscando apenas recuperar o que eles perderam. Sei lá, perderam dinheiro, perderam casa, perderam coisas assim. Eles também estão buscando isso. É uma ideia. Eu acho que se encaixa ali na pegada de Sigmata. Tipo, de contar uma história junto com os jogadores, com as decisões deles definindo ali pra que lado a história vai, sabe? Acho bastante até mesmo. Sim, sim. Ó, o Dr. Barreiro mandou aqui uma ideia aqui, ó. Ações que tragam consequências futuras. Sim, é uma boa, né? Tipo, pensar assim que a ação dos jogadores ali vai definir certinho como que a aventura pode seguir em frente, né? Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos aqui se encaminhar então pro finalzinho, tá? Quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E quais são as redes sociais para que eles possam seguir vocês? Ó, o Dr. Maria mandou uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta dele. Existem outros livros do Sigmata, fora os 2 que apareceram na pré-venda? Ainda não. Só esses 2. A gente está estudando a possibilidade, né? Que nem eu coloquei uma meta extra lá na pré-venda. Se chegar naquela meta, a gente vai montar um Sigmata Brasil. Um livro oficial mostrando o Brasil com um regime fascista no poder, mas nada atual. A gente vai ficar a 1980, 1986. A gente vai pôr uns ganchos lá, ver se a gente põe uns ganchinhos para a galera poder trazer para 2020, 2021. Né? Não que tenha a possibilidade, não. Imagina. Não que exista nada parecido, assim. Ele tava para ser escrito tal, ou vai estar sendo escrito, é a versão solo escrito por Tarcísio Lucas, que ele tanto fez o José Carlos solo e está fazendo o Sigmata solo também. Esse a gente está com o intuito, a gente só está estudando ainda como que vai ser lançado o negócio. Excelente, excelente. Então vamos lá, pessoal, qual é o último recado que vocês querem deixar para os ouvintes e quais são as redes sociais para eles seguirem vocês? As redes sociais é com o Lucas aí, que ele que decorou todas. Eu não decoro não, mano, eu me perco todinho. É muita rede social, mano. É só vocês procurarem Hugin com 2 N's, Emunin com 2 N's também, no final, Ed. Lembrarem dos Pássaros de Ojin. Teve gente que veio falar pra nós dois aqui que é difícil o nome da editora, mas, pô, se a gente for parar pra ver, analisar os nomes dos jogos aí, também não são fáceis, não. Então, vocês podem procurar pegar os 2 nomes dos Pássaros de Ojin e falar Hugin Munin no modo certo. Porque tem muita gente que coloca lá Hugin Munin só com N e não é. 2 N's cada um do final. No meu, vocês podem me procurar pelo Hugin Munin, se não é o Lobo respondendo, sou eu também. Isso quando o Lobo não tá podendo, aí eu respondo no lugar. Eu falei meu perfil pessoal já hoje também do jlucas.malk, Lucas com K,
tá? Porque eu gosto do Lucas com K, Ferres. O Lucas não é com o cara da vida real, mas eu não me apresento com você, eu não tô nem aí. E o pessoal já acostumou, então ponto, acabou. Meu apelido também não é fácil, Malk, tem gente que até hoje fala Malca, tem gente que fala Malk com QU, e é Malk com K também. Eu gosto muito do K, deve ser isso, sei lá. Então fica aí esses dois, porque se eu for falar todos, a gente fica até amanhã. É verdade. Você tem uma legião de redes sociais ali. Siga também a E tá aumentando. E tá aumentando. Siga também a Dice Masters nas redes sociais. Na Twitch, no Instagram, no Facebook, como @DiceMastersOficial e no Twitter, como @DiceMastersRPG. Esse foi o DMCast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você.